Então, boa noite para todo mundo. Tem gente entrando. Boa noite a todos. Então, qual vai ser o conteúdo da aula de hoje? A gente estava estudando, na outra aula, a gente deu início à parte da calorimetria, em que a gente começou a quantificar a quantidade de calor que era necessário para certos tipos de reações. Por exemplo, se a gente tem um copo de água e a gente quer aquecer ele, só que a gente quer saber o quanto de energia que a gente vai precisar para chegar a determinada temperatura. Então, a gente começou a fazer isso na última aula, então a gente começou a quantificar esse tipo de energia, que é o calor. E na aula passada a gente falou de uma coisa chamada calor sensível. O que é esse calor sensível? Só fazendo um remember aqui. O calor sensível, ele é a quantidade de calor que a gente precisa, a quantidade de energia que a gente precisa para aquecer certo tipo de material, qualquer um deles, sem mudar de estado, sem mudar de fase, tá? Então a gente fazia de todo o tipo, só que na mudança de fase a gente não conseguia usar a fórmula do calor sensível. Então o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai calcular agora com a mudança de fase, que é o que a gente vai chamar de calor latente, tá? Então a gente vai ter duas equações, as principais da calorimetria, que é o calor sensível e o calor latente, para poder calcular todos esses estudos. Então, a partir da aula de hoje, a gente vai conseguir fazer aquele exercício, que geralmente é o que cai. Nossa, passou uma moto bem agora. Que geralmente é o que cai, que ele fala, por exemplo, o que para você? Você tem um cubo de gelo a menos 10 graus Celsius e você quer saber o tanto de energia que você precisa, né? O tanto de calor que você precisa, a quantidade de calor, para chegar com esse gelo de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Só com o calor sensível você não consegue fazer essa operação, porque você sabe que o gelo a 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, então ela passa do estado sólido para o estado líquido. E a gente sabe que quando tem essa mudança de estado de agregação da matéria, a gente não consegue usar o calor sensível, a gente vai usar o calor latente. Então é isso que a gente vai calcular hoje, tá? A gente vai introduzir essa parte do calor latente. Deixa eu só compartilhar a tela. Gente, o Google atualizou, né, o Meet. Onde é que compartilha? Achei. Estão conseguindo ver minha tela já? Então, agora foi. Então, vamos lá. Então, a gente relembrou aqui o conteúdo da aula passada. Se alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo da aula passada, que ficou, tentou fazer a lista, não conseguiu, conceito do calor sensível, a gente falou sobre calor específico, capacidade térmica, e falou calor calor sensível no final. Falamos dessas três coisas, desses três conceitos que a gente utiliza. Restou alguma dúvida? Surgiu alguma coisa? Então vamos lá. Então vamos falar sobre o calor latente. Como eu falei, o calor latente, então, a gente vai calcular a quantidade de energia que a gente precisa para mudar de estado da matéria, tá? Alterar o seu estado físico. Então vamos lá. Quando a gente vai mudar o estado, lembra que a gente tinha aquela estrutura da seguinte maneira. Aqui a gente tem o gelo sólido. A estrutura do gelo sólido, vocês lembram o desenho? Era um blocão todo interligado, assim, uma estrutura bem complexa. Meu desenho tá horroroso, mas imagina que isso aqui é uma estrutura de um cubo de gelo. E a gente tinha a estrutura da água líquida, que era uma estrutura muito mais simples. E aí a gente precisava passar do sólido para o líquido. Vocês concordam comigo que para a gente passar do estado sólido, para romper todas essas ligações, deixar a água mais desse estado assim, sem esse tanto de ligação, demanda uma energia grande. E para a gente fornecer essa energia grande, a gente não vai variar a temperatura. O que significa isso, tá? Lembra que na fórmula do calor sensível, vou escrever ela aqui só para a gente relembrar. Na fórmula do calor sensível, que a gente usou na aula passada, era assim: quantidade de calor era igual a massa, calor específico, variação de temperatura. Aqui, quando a gente está falando do calor latente, a gente não tem a variação de temperatura. Por quê? Porque a gente precisa aumentar a energia do nosso objeto, né, do nosso material, sem variar a sua temperatura. Assim, a gente vai quebrar todas as suas ligações e mudar de fase, tá?
Então, um ponto de diferença entre o calor... Peraí, tem gente pedindo para entrar. Entre o calor sensível e o calor latente, é que no calor latente a gente não tem a variação de temperatura. A sua fórmula não vai exigir a variação de temperatura, porque aqui a gente está muito mais interessado em mudar o estado físico. E para a gente mudar o estado físico, a gente não vai variar a temperatura. E o que isso significa assim na prática? Já que a gente não vai variar a temperatura e a gente está mudando de fase, então causa um conflito na nossa mente, que é o seguinte: se a gente tem, por exemplo, um gelo, água, a 0 graus Celsius, qual vai ser o estado físico que vai estar essa água? Tá? Ela vai estar nos dois estados. Ela vai estar em estado sólido e em estado líquido ao mesmo tempo. Ambos a 0 graus Celsius. Peraí que vocês estão mandando pergunta. Eu não consigo ver. Calorimetria 2. Aqui, ó. Tá? Então, a gente tem que, na mudança de fase, quando a gente tem as suas temperaturas de mudança de fase, a gente vai ter aquele material em ambos os estados da matéria. Então, aqui eu coloquei o gelo a 0 graus Celsius, que é um exemplo muito prático e muito visual da gente ver. Então, quando o gelo ele chega a 0 graus Celsius, é a sua temperatura de fusão. Então, ele começa a passar para o estado líquido. Só que a 0 graus Celsius, ele ainda está passando para o estado líquido. Então, quando a gente encontra essa temperatura de mudança de fase, o objeto, né, a matéria, ela vai estar nos dois estados físicos. Por isso que aqui está assim, um cubo de gelo e uma pocinha de água, ambos a 0 graus Celsius, tá? Isso é para ilustrar para vocês o porquê que no calor latente, ou seja, quando a gente está mudando de fase, a gente não tem a variação de temperatura. Já que a gente não tem a variação de temperatura, a gente não vai ter aquele ΔT, que é a variação de temperatura, na fórmula. Então, como é que vai ser a fórmula do calor latente? Quantidade de calor é igual a massa vezes um Lão, um L grandão. Quem é esse L? Quando a gente, aqui na física, vocês estão vendo que a gente tem muitas constantes, muitas coisas ligadas ao material, e com esse L não é diferente. Esse L ele é chamado de calor latente, literalmente igual ao nome, tá? Calor latente. Ele é específico de cada material. Só que assim como o calor específico, o Czinho, ele depende do estado de agregação, tá? Porque imagina assim, a gente tem o nosso gelo sólido, água e vapor. Para a gente passar do sólido para a água, precisa de um tantinho de energia, tá certo? E para a gente passar da água para o estado de vapor, a gente precisa de outro tantinho de energia. Só que ambas energias são diferentes. Então, esse L, que é o calor latente, ou seja, o quanto a gente precisa para mudar de fase, ele é diferente, tá? Então, o calor latente do gelo, ele é diferente, o latente de fusão, né? Que é do gelo para o líquido. Ele é diferente do calor latente de ebulição, tá? Então, o seu enunciado sempre vai te dar esse valor. Você não precisa gravar, tá? Mas como a gente normalmente vai lidar com a água, vocês vão acabar gravando, tá certo? Aqui eu deixei bonitinho a fórmula para vocês. E o macete que a gente usa, né, que é chamar de QMOL. Então, na calorimetria, vocês vão ter duas equações que vocês realmente precisam saber, tá? Que é o QMacete, que é o da aula passada do calor sensível, que é Q igual MC delta teta, ou delta T, variação de temperatura, e o QMOL, tá? Que é o Q igual a massa vezes o calor latente, que é o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, eu coloquei uma frasezinha para vocês relembrarem, né, quando forem ver os slides, que é o seguinte, que a grandeza física que designa a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo enquanto estamos mudando de estados físico da matéria, tá? Lembra que quando eu fiz o slide do calor sensível, a grande diferença era que não muda de estado, tá? A gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios para deixar isso muito claro para vocês, tá? Quando você usa uma fórmula e quando você usa outra, tá bom? Alguma dúvida aqui até o momento? Eu vi que vocês falaram no chat, eu só não consegui ver o quê. Vilma, não entendi a sua pergunta. Se quiser abrir o mic. Oi, boa noite. Boa Eu noite. queria saber se essa questão do gelo sólido, do gelo, né? Gelo sólido, complicado. O gelo e a água líquida, eles vão manter diferentes estados, mas com a mesma temperatura, só em temperatura de fusão?
Exatamente. Nas mudanças de fase, também quando a gente tiver do líquido para o vapor, a 100 graus Celsius, a gente vai ter ambas fases da matéria, tá? Igual tá aqui, a gente vai ter, por exemplo, o líquido e o vapor, ambos a 100 graus Celsius, tá? E aqui no gelo Então também. Eles só vão manter diferentes fases com a mesma temperatura quando vai ou fusão, ebulição, né? Isso, quando a gente está mudando de fase. Mudou de fase, na temperatura que a gente muda de fase, você vai encontrar o seu material em ambas fases. Tem um gráfico que vai cair muito para vocês, que eu já vou mostrar ele aqui. Mais um pouquinho para frente, e aí você vai visualizar isso muito bem, tá? Imagina. Ó, gente, aqui eu deixei um esqueminha para vocês não se perderem, tá? Enquanto vocês vão usar as coisas e entender também a filosofia disso aqui. Então, vamos lá. A gente tem um gelo a menos 20 graus Celsius e a gente quer aquecer ele até 0 graus Celsius. Quem a gente vai usar? Então, a gente tá sólido para o sólido. A gente não mudou de fase. Vou usar o quê? Calor sensível. Então, aqui, recebe calor. Algo que a gente usa, né? A teoria por trás disso é o calor sensível, tá? Passamos do gelo sólido para o líquido, ambos a 0 graus Celsius, ou seja, não varia a temperatura, estou só mudando de fase. Vou usar quem? Calor latente. Estou recebendo calor, estou quebrando as minhas ligações para poder mudar de fase. Estou na fase do calor latente. Estou a 0 graus Celsius, vou a 100 graus Celsius, mas ainda não mudei de fase, né? Eu vou de 0 a 100, ambos líquidos. Ou seja, não mudei o meu estado físico, uso quem? Calor sensível. Passei de 100 para vapor, ou seja, estou mudando de fase, vou usar quem? Calor latente. Recebi calor, agitei minhas moléculas, estou quebrando as ligações, vou do estado líquido para o estado gasoso, mudei de fase, calor latente. Vou do meu vapor de 100 graus Celsius para 120 graus Celsius, ou seja, não mudei de fase, só aumentei minha temperatura, calor sensível, tá? Eu acho que esse esquema fica muito bom de vocês visualizarem, tá? Aqui estão todos os casos. Do sólido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o líquido, do líquido para o gasoso e do gasoso para o gasoso, tá? Então, a gente tem o quê? Não mudei de fase, uso calor sensível. Mudei de fase, uso calor latente. E aí, uma grande pergunta que fica, tá, e qual o calor total, então, que eu vou usar? É a soma dos dois, tá? É a soma de todos os calores que você vai ter. Tem uma questão, quando a gente chegar nele eu falo sobre isso, tá? Mas assim, o calor total que a gente vai usar é só você somar tudo, tá bom? Então, para você passar de gelo menos 20 para vapor a 120 graus Celsius, você vai precisar fazer todas essas etapas, todas essas contas, tá? Quantidade de calor que você vai de menos 20 a 0, quantidade de calor latente de 0 a 0, né? Ou seja, mudei de fase. Quantidade de calor de 0 a 100 graus Celsius, depois mudei de fase, depois fui para 120, tá? Você precisa calcular separadamente todos esses pedacinhos. A FUVEST costuma cobrar muito isso, tá? A FUVEST é a Unicamp, na verdade. Então vamos lá, vamos entender como é que é o gráfico, esse bendito gráfico que cai horrores, bastante, tá? Então vamos entender o que está acontecendo. Aqui no eixo Y a gente tem a temperatura, no eixo X a gente tem a quantidade de calor recebido, tá bom? Ou seja, estou fornecendo energia para algo e esse algo vai mudar o seu comportamento. Então vamos lá, a gente começou aqui com um pontinho A, que ele está o quê? Na sua etapa sólida. Então imagina que aqui nesse A, essa temperatura T1 é o menos 20. Desse exemplo aqui de cima. Imagine, então a gente está com o nosso sólido. E aí a gente foi aquecendo o nosso sólido. Até que ele chegou num ponto B, em que foi a temperatura crítica dele, ou seja, temperatura de mudança de fase. Quem a gente está movimentando aqui? De A até B, para calcular o tanto desse que foi esse calor, esse Q1, a gente vai usar o calor sensível, tá? Então, a gente está só aquecendo, não mudamos de fase. Pode ver que quando a gente vai passar do ponto B para o ponto C, ou seja, chegamos na temperatura de fusão, estou mudando de fase, estou indo do sólido para o líquido. A gente tem que a TF, ela se permanece constante. Ou seja, a gente aumentou a quantidade de calor, foi aumentando a quantidade de calor, fornecendo energia,
para ele poder mudar de fase. Então, isso aqui deixa muito claro para vocês que o calor latente, você não tem a variação de temperatura, tá? Você deixa sua temperatura constante e assim você muda de fase, tá certo? Então, a gente foi do estado B para o estado C, a temperatura permaneceu constante, estou mudando de fase. Tá escrito aqui, fusão, tá? Então, estou passando do estado sólido para o estado líquido. Nesse ponto C aqui, o estado de agregação da minha matéria, ele vai ser sólido mais líquido. A letra tá horrorosa. Sólido mais líquido, tá? A Unicamp busca sempre perguntar isso. Qual é o estado de agregação da minha matéria? Ou qual é o estado físico que vai estar no tal ponto do gráfico? Ou, às vezes, o nosso gráfico é diferente. Ele é assim, ó. É aquele que vem assim e bifurca. E aí ele dá um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e ele fica perguntando qual é o estado físico da matéria. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula, esse outro tipo de gráfico. Tá certo? Então, a gente tem isso. Aí eu passei do ponto C para o ponto D. Estamos tendo variação de temperatura. Ou seja, estou aquecendo o meu corpo, estou fornecendo energia, mas ele não está mudando de fase, ele só está aquecendo. É como se fosse mais ou menos aqui, ó, da água de 0 a 100 graus Celsius. Tá? A gente só está aquecendo, a gente não está mudando de fase. Então, a gente tem a variação da temperatura. Tá? Imagina que ela foi aqui do TF0 para 100 graus Celsius. Cheguei de novo no ponto crítico da minha matéria, onde a gente vai entrar no estado de ebulição. Ou seja, eu vou mudar de fase, tá? Então, a gente está tendo aqui que a temperatura fica constante, o meu corpo recebe o calor e muda de fase. Ele rompe as ligações dele e muda de fase. Então, do ponto D para o ponto E, ele está mudando de fase. Temperatura constante, como mostra o gráfico, tá? E aí, aqui no ponto E, novamente, a gente vai ter o nosso corpinho aqui, a nossa matéria, em ambos os estados. Em estado líquido, mais no estado gasoso, tá? E do ponto E para o ponto F, imagina que aqui nesse finalzinho, do vapor para o vapor, por exemplo, ele foi de 100 a 120, tá? Então, a gente só variou a temperatura, não mudou o estado físico, tá bom? Então, aqui tudo é para vocês visualizarem quem você usa, a diferença, o gráfico, tá certo? Então, isso aqui é muito cobrado de vocês, tá? Então, assim, estudem esse gráfico, façam exercícios. Na lista eu coloquei, se eu não me engano, 2 ou foi um exercício de gráfico. Por sinal, a lista 8, que é dessa aula, já tá no Drive, tá? Junto com o PDF, junto com o nome? Gabarito. No Q2, qual o tipo de calor? Aqui, ó, calor latente. Latente, vou fazer um L. Aqui é sensível, aqui é latente e aqui é sensível. Imagina, tá? Quando você vê a temperatura constante, significa que você está mudando de fase, tá? É aqui nesse caso. Isso, tá? Lembra que na nossa fórmula do calor latente, a gente não tem variação de temperatura, tá? Ou seja, a temperatura está constante, tá bom? Então, bora lá. Aqui eu vou mostrar para vocês, igual eu falei. Deixa eu subir o coração. Ih, gente, eu não tô mostrando a hora. Tá no horário. Ainda tá dentro. Então, vamos lá. Aqui eu só queria mostrar para vocês a diferença do calor latente para o mesmo material, igual do calor específico. Lembra que o calor específico da água, o C da água líquida, H2O, vou colocar assim, só para mostrar líquido, era 1, e o do gelo, vou colocar CG, era 0,5, né? Meio, tá? Então, a gente tem diferentes calores específicos para o mesmo material, ou seja, o sólido é menor do que o do gelo, da água líquida, tá? E aqui no calor latente não vai ser diferente, tá bom? Então, a gente tem que o quê? A temperatura, o calor latente de fusão da água é 80, tá? É uma constante. E o calor latente de vaporização, deixa eu fazer só as setas. E o calor latente de vaporização é 540. Olha a diferença que a gente tem da fusão para a vaporização. O que isso significa? A gente vê que o 540 ele é muito maior do que o 80. Então, significa que para a gente passar do estado líquido para o estado gasoso, demanda muito mais energia do que passar do estado sólido para o estado líquido, no caso da água, tá? É isso que significa.
Aqui mais para frente, se eu não me engano, 2 slides, tá o gráfico específico da água, que é o que mais cai pra gente, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que observar. Ah, o que demanda mais energia para eu fazer? O que necessita de mais calor para eu realizar, tá? Então, é muito mais fácil você passar do sólido para o líquido do que do líquido para o vapor. Por mais que a estrutura do líquido seja mais simples do que a do sólido, tá bom? Então, por isso que se você deixar, por exemplo, tá? Um gelo em cima da pia, ele vai criar a pocinha mais fácil do que se você deixar o copo de água e essa água evaporar, tá? Você pode fazer até essa experiência em casa e observar a diferença de temperatura de ambos, tá bom? Então é por conta disso, porque o calor que a gente necessita, né, o calor intrínseco do material que a gente precisa é diferente, tá? Então é muito mais difícil você passar do líquido para o gasoso do que do sólido para o líquido, tá bom? É isso que esse valor demonstra. E ao contrário, aqui é o processo ao contrário é menos, tá? Então, se você solidificação é o quê? É você passar do líquido para o sólido. Ou seja, quando você passa do líquido para o sólido, você está perdendo calor, tá bom? E quando a gente perde calor, o calor vai ser negativo, menos. Por isso o sinal de menos, tá? E assim, a condensação também é quando a gente tem do estado gasoso para o estado líquido, por exemplo, a chuva, tá? Por isso que esse sinal de menos está aqui. Significa que você está cedendo o calor, tá? Peraí que tem outra mensagem no chat. Existe sim, Juan, mas não esse valor aqui, tipo, a constante calor latente, tá? A gente vai ver na aula que vem quando a gente varia a pressão, tá? Varia volume, por exemplo, a gente adianta esse processo, tá? Então vamos lá, vamos para os exemplos. Vamos fazer um de continha simples para a gente saber como aplicar, tá bom? Então vamos lá. O calor específico latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas, sem variação de temperatura, a quantidade de calor latente necessária é de... Esse exercício, ele está te pedindo especificamente. Tipo assim, ele não exige nenhuma interpretação. É literalmente ler, organizar os dados e fazer a conta. Porque ele mesmo fala quantidade de calor latente. Ele já está te dando a fórmula que ele quer que você use. Ou seja, calor, massa, vezes calor latente. Ou o famoso que mole, tá? A massa do gelo é de 80 gramas. O L grandão, que é o calor específico latente, é de 80 calorias por grama. Então, vamos lá. A quantidade de calor vai ser 80 gramas vezes a constante. 8 vezes 8, 64. Acrescento os 2 zeros. Calorias. Tá? Então pode ver que foi muito direto. Vamos olhar as nossas opções. 1 caloria? Não. 6,4 calorias? Não. A gente tem 6.400 calorias. 1 quilocalorias? Lembra que esse quilo significa 10 a terceira, tá? É a mesma coisa de multiplicar por 1.000, tá? 64 quilocalorias? Não. Se a gente passar esses 6.400 para quilocalorias, vai ser o seguinte. Lembra que eu vou colocar um K assim, só para vocês lembrarem. É a mesma coisa que 10 a terceira, tá? Que é a mesma coisa que 1.000. Lembra no Instagram que aparece assim, 3K, 4K, esse tipo de coisa, tá? O K é de 1.000, tá? Então, 10 a terceira em notação científica. Passando esses 6.400 para quilocalorias, vai ser 6,4 quilocalorias, tá? Lembram que as suas opções... Ih, botei 2 L's. Lembram que as suas opções, você tem que saber brincar com as suas unidades, tá? Então, muitas vezes você acertou e aí você erra a unidade, tá? A grandeza. E aí, 64 quilocalorias não, a gente viu que é 6,4. Opção E, 6,4 quilocalorias. Marcamos, tá? Alguma dúvida aqui? Eu vi que tem uma no chat. Ah, não tem não. Então, tem que fazer com muita calma, tá? Já que vocês não têm a habilidade, assim, não agora, de mexer com isso, façam assim, faz direto o número, deixa o número grandão. E aí você vai olhar para suas opções. Poxa, minhas opções não estão em números grandes. Então, eu vou mexer com elas, tá? Lembra, esse prefixo K é de quilo. E o quilo é de 1.000.
tá? Esse casinho representa 10⁻³, que é a mesma coisa que 1000, tá bom? Então, vamos lá. Alguma dúvida aqui? Aplicação da fórmula, teoria, algo? Qual o finalzinho, Elizabeth? Essa mudança que eu fiz? De 6.400 para 6,4 quilocalorias? Tá. Então, vamos lá. Se você tiver, assim, 1.000 calorias, como é que você pode reescrever isso? 1.000 calorias significa que você tem 1K calorias. 1 quilocaloria. Tá? Porque esse K, ele representa 1.000. Tá? Então, é a mesma coisa, faz um exercício assim. Se você tem 5.000, sei lá, bananas, e você quer reescrever isso aí de outra maneira, você pode colocar assim que você tem 5K de banana. O K mesmo do, sei lá, lembra do Instagram, de alguma coisa assim, acho que o Twitter também usa essa terminologia. Então, esse K se representa 1.000. Então, eu tenho 5.000 bananas. É a mesma coisa aqui. Eu tenho 6.400 calorias. Ou seja, eu tenho 6,4K de calorias, tá? Assim como a gente vai ter, lembra quando a gente passava de grama para quilo, tá? É exatamente a mesma coisa, tá bom? A gente tem que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. É exatamente a mesma coisa que com a caloria, tá? Ficou um pouquinho mais claro? Busca fazer exercício disso, tá bom? Então, bora lá pro próximo exercício, então. Exercício, eu coloquei um da Unifor, mas é o que a Unicamp cobra, tipo, muito, tá? Que é quando a gente envolve os dois tipos de calor. O calor sensível e o calor latente. Um cubo de gelo de massa de 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, é aquecida até se transformar em água a 40 graus Celsius. Então, olha o que a gente está fazendo. Tá pegando o nosso cubo de gelo a menos 20 e tô transformando em água líquida a 40 graus Celsius. Então, a gente tem aqui gelo líquido. A gente lembra que o da água a gente tem que saber. A temperatura de fusão da água, que é quando ela passa do sólido por líquido, é em 0 graus Celsius. Então, eu tenho que aqui no meio, a gente tem mudança de estado físico. Então, aqui é 0 graus Celsius, a gente vai ter gelo mais líquido. E o que ele quer saber? Ele deu aqui os valores, né? Calor específico do gelo é meio calorias gramas graus Celsius. Calor específico da água, calor de fusão do gelo. As quantidades de calor sensível e calor latente trocados nessa transformação em calorias foram de... Isso a gente tem que fazer passo a passo. Então, vamos lá. Vamos primeiro por fases. De menos 20 a 0 graus Celsius, eu não mudei de fase. Eu só aqueci meu cubinho de gelo. Então, o que eu vou usar? Calor sensível. Tá? Então, Q é igual a M... Ui. Peraí, que aqui ficou muito feio. Q é igual a M, calor específico, variação de temperatura. O famoso que macete. A massa, ele dá aqui são 100 gramas. 100 gramas. Calor específico do gelo. Lembra que a gente está indo de menos 20 a 0. A gente ainda está no estado sólido. É de meio. Então, meio. Ui, ficou feio. Variação de temperatura. Fui de menos 20 a 0. Ou seja, variei 20 graus. É isso aqui que a gente quer calcular. 100 vezes meio é 50. Peraí, deixa eu colocar todas as continhas, né? Pra vocês não se perderem. 50 vezes 20. 5 vezes 2 é 10. Acrescento só os dois zeros. Então, a gente gastou de menos 20 a 0 graus Celsius, 1.000 calorias. Precisamos de 1.000 calorias. Ok? Vamos para o próximo. Em 0 graus Celsius, eu mudo de fase. Quando eu mudo de fase, o que eu faço? Calor latente. Calor latente é igual a Q, M vezes L. Massa não altera, a gente só mudou de fase, a gente não perdeu massa. Então, continua sendo 100 gramas.
Ele fala para mim que o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias. Então, vezes 80. 100 vezes 80 é a mesma coisa que 8.000 calorias. Última fase, quando a gente vai de zero, eu vou voltar para azul. Quando a gente vai de zero, vou fazer aqui. Quando a gente vai de 0 até 40. Então, calor específico. Calor sensível. Peraí que eu já vejo a pergunta no chat que mandaram. A massa não se altera, continua 100 gramas. Calor específico da água líquida, ele me deu, falou que é 1. E variação de temperatura, eu fui de 0 a 40, então foi 40. Então, a gente precisa 100 vezes 40, 4.000. E agora vamos estudar aqui o que ele quer. Ele quer que a gente marque aqui nas alternativas qual foi a quantidade de calor sensível e de calor latente. O calor sensível é o que está em azul, ou seja, quem a gente aqueceu sem mudar de estado físico. Quem foi o calor sensível? Eu vou colocar QS aqui em azul. É quem? 1.000, que a gente usou para ir de menos 20 a 0, e de 0 a 40, 4.000. 1.000 mais 4.000 é 5.000. Calor sensível é a primeira opção. Então, essa aqui não é, essa não é e essa não é. O calor latente é esse em laranja, que é quando a gente mudou de fase. Aqui a gente só mudou de fase uma vez. E quando foi esse valor? 8.000 calorias. Então, aqui 5.000 não é. Então, é a opção B. A quantidade de calor sensível total foi de 5.000 e de calor latente 8.000. É assim que a gente faz isso. Peraí que agora eu vou olhar para todas as perguntas que vocês mandaram. Danilo, deu para entender de onde veio o 95? Acho que não é 95, acho que é 0,5. É. Kaline, em que parte você se perdeu? Kaline e Bárbara. Juan, sim. A gente quer saber quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. É isso que o nosso enunciado pede. As quantidades de calor sensível e quantidade de calor latente trocados nesse processo, onde a gente vai de menos 20 até 40 graus Celsius. Só que a gente não pode usar uma fórmula só. A gente não poderia aqui, por exemplo, colocar só calor sensível. Por quê? Porque a 0 graus Celsius a água muda de fase. Temos que lembrar disso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vi que, vamos voltar para esse desenho aqui ilustrativo. A gente está a menos 20 e vai até 40. Imagina que aqui não é 100, aqui é 40. Tá? Ignora o restante do processo. De menos 20 a 0, usamos calor sensível. De 0 até mudar de fase, ou seja, de 0 para 0, mudando de fase, calor latente. Depois a gente vai de 0 a 40. Vou para quem? Calor sensível. É esse esquema aqui, tá? Então, não dá para fazer direto. Tem que fazer pedaço por pedaço, como eu tinha falado, tá? Então, faz o esquema no seu caderno para não errar a fórmula, para não errar o conceito. Aqui ele está pedindo especificamente os dois, tá? A quantidade de calor sensível é o total de calor sensível que a gente vai usar. A quantidade de calor latente é o total de calor latente que a gente vai usar, tá? Se a gente mudasse de fase mais uma vez, por exemplo, fosse para 100 graus Celsius. Imagina que a gente fosse para 100 graus Celsius. Aqui teria mais um calor latente, tá? Porque aqui a gente vai mudar de fase e vai para o estado gasoso, tá? Só que não foi o caso, ele só deu uma mudança de fase. Então, por que dois que macete? Porque por conta disso que mandaram. Porque a gente não vai direto do menos 20 para o 40. A gente quebra no meio porque a gente muda de fase. Mudei de fase, não calculo com calor sensível. Tenho que quebrar e fazer a conta novamente. Por isso, 2, tá? Igual aqui. Lembra muito desse esquema, tá?
Aqui a gente tem quem? Calor sensível, depois calor latente, depois calor sensível e depois calor latente e por último calor sensível. A gente não tem como calcular direto de uma vez só. Não dá. Tem que calcular quebrado. Tem que calcular. Primeiro, aqueci até minha mudança de fase. Calcula a mudança de fase, depois calcula aquecendo. Tem que fazer esses pedacinhos. É necessário. Tá? Alguma dúvida? Não deu para entender? Deu para entender? É igual se a gente tivesse... Peraí, deixa eu usar um espaço em branco. Aqui, vou usar esse quadradinho aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, uma água a 40 graus Celsius, seria a continuidade. E eu quero que ela chegue a 120. O que a gente sabe? É a água. A gente sabe que a água a 100 graus Celsius ela muda de fase. Então a gente tem que ir em 40, ela tá líquida. Mas em 120 ela tá gasosa. Vou colocar vapor, vou colocar via de vapor para não confundir com o de gelo. A gente tá vapor. A gente sabe que aqui no meio ela muda de fase. Então aqui a gente tem líquido mais vapor. Como é que eu vou calcular isso? De 40 a 100, calor sensível. Vou colocar QS de calor sensível. 100, calor latente. E de 100 a 120, calor sensível novamente. Vou colocar até em laranja para não perder isso aqui. Tá? Tem que calcular quebrado. Tem que passar por todas essas etapas. E é isso que a FUVEST vai te cobrar. Ela não vai te cobrar de uma maneira simples, tá? E deixa eu ver, peraí, tem a pergunta? Isso, tá certo, Danilo. Uhum. O que é essa aqui é de calor sensível. Seria o calor dessa primeira parte com o da segunda parte, tá? Imagina. E se ele perguntasse para mim qual a quantidade de calor total no processo, é só somar os três, tá? Quantidade de calor da primeira fase que a gente usou, quantidade de calor da segunda fase, quantidade de calor da terceira fase. Que é isso que a gente vai fazer aqui embaixo, nesse daqui, tá bom? Então tem que calcular tudo. Dá 13K? Dá 13K. Uhum. Dá 13 quilocalorias. Ou então 13.000 calorias, tá? Esse é o valor mesmo, tá certo? Podemos ir para o próximo exemplo? Alguma dúvida? Pode ir? Vitória, não somos calor latente junto porque o exercício não pede. Ele fala assim: as quantidades de calor sensível e de calor latente trocados nas informações, respectivamente. Então, a primeira opção aqui é tudo calor sensível e a segunda tudo calor latente. Ele não pede a quantidade de calor total. Se ele falasse assim, qual a quantidade de calor total nesse processo? Aí você soma tudo junto. Mas o exercício não te pede isso. O exercício te pede separadamente, tá? Perfeito? Então, bora para o próximo exercício. Sabendo que uma caixa de fósforos possui em média 40 palitos e que cada um desses palitos, após sua queima total, libera cerca de 85 calorias. Para podermos fundir totalmente um cubo de gelo de 40 gramas, inicialmente a menos 10 graus Celsius, sob pressão normal, simplesmente coloquemos os palitos de fósforos, devemos utilizar um mínimo de tantas caixas. Vamos lá, bora por partes. Primeiro, vamos descobrir a quantidade de calor que a gente precisa nesse processo? A gente está quem? Está com gelo a menos 10 graus Celsius. E a gente quer chegar com ele a gente quer fundir totalmente. A gente quer fundir totalmente. Então, a gente quer chegar em 0 graus Celsius, tá? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai do menos 10 até o zero. Vamos olhar para o nosso esquema novamente. Vamos do menos 10 até o zero. Vou usar quem? Calor sensível. E depois ele fala pra gente que a gente quer fundir totalmente. Ou seja, eu quero passar do sólido para o líquido. Então, calor latente. Então, a gente vai utilizar esses dois, tá? Vamos lá. Primeiro do menos 10 ao zero. Calor sensível. Vamos ao que macete. A massa é de 40 gramas. Calor específico do gelo, meio.
Variação de temperatura. Aqui é um meio, tá? Aqui é 0,5. Aqui é letra feia no computador. Variação de temperatura, fomos de menos 10 a 0. Ou seja, variou 10 graus Celsius. 40 vezes meio é a mesma coisa que 20. E 20 vezes 10 é 200. Então, 200 calorias utilizamos para ir de menos 10 até 0. O que falta? Fundir. A gente só chegou no 0. A gente não fundiu o nosso gelo. Então, vamos fundir o nosso gelo. Ou seja, mudar de fase. Para mudar de fase, calor latente. M vezes L. A massa não se modifica. O calor latente de fusão é 80. E essa multiplicação é 4 vezes 8 é 32. Acrescentamos os dois zeros. 3.200 calorias. Agora sim, Vitória, a gente vai somar os dois, tá? Porque a gente quer saber o tanto de caixas de fósforo que eu vou usar para fazer esse processo todo. E para saber o tanto de caixas de fósforos que eu vou usar, eu tenho que saber a quantidade de calor que eu preciso. Então, agora a gente vai somar os dois. Que é a mesma coisa que 200 mais 3.200. Esse valor é de 3.400 calorias. Então, a gente precisa de 3.400 calorias para passar do gelo de menos 10 graus Celsius até fundir ele, tá? Essa é a quantidade de calorias total que a gente precisa. E o que a gente vai fazer agora? A gente sabe que... Peraí, eu vou até passar um traço aqui. A gente sabe que um palito de fósforo sendo queimado libera 85 calorias. E numa caixinha vem 40 palitos. Então, qual é o total de calorias que a gente tem em uma caixinha? A gente tem que, se um fósforo libera 85 calorias, dá para enxergar ou tá muito fraco essa cor? Acho que dá para ver, né? 85 calorias em 40 palitos. Peraí, 40 palitos. Então, uma caixinha é 85 vezes 40, que dá 3.400 calorias. Exatamente. É só fazer a conta, tá? Então, a gente tem que uma caixinha... Vou escrever. Uma caixa libera 3.400 calorias. E a gente precisa de 3.400 calorias para fazer esse processo. Ou seja, o que isso significa? Que a gente só precisa de uma caixinha de fósforo, tá? Que é a opção E, tá? A gente não precisa de 34, 8.5, 3.4, duas caixinhas. A gente necessita de uma caixinha de fósforo, tá bom? Então, o que a gente fez? Mesma coisa. Fez todo o processo. A gente quer ir de menos 10 até fundir o gelo. Então, a gente vai variar do sólido para o sólido. Vamos lá. Vai variar do sólido para o sólido, calor sensível. Do sólido para o líquido, ou seja, fundir esse gelo, calor latente. E aí a gente vai descobrir a quantidade de calor que a gente precisa para esse processo, tá? Faz a primeira continha, faz a segunda, soma as duas, que é o total que a gente precisa, tá? E aí ele fala o seguinte, que a nossa caixinha de fósforo tem 40 palitinhos e cada palitinho libera 85 calorias. Então, uma caixinha libera 3.400 calorias e é exatamente o que eu preciso. Então, eu preciso de uma caixinha de fósforo para realizar esse processo. Alguma dúvida? Essa foi mais tranquila e ela exigiu uma interpretação, tá? Aqui a gente multiplicou por 40 porque é o seguinte, aqui cada palito de fósforo, cada palito, vou escrever aqui, cada palito. E 40 porque uma caixinha vem 40 palitos. Tá? Aqui, esse 3.400 é o que eu coloquei aqui. Uma caixa libera 3.400 calorias. Isso, é como se fosse uma regra de 3. Exatamente, tá? Você poderia montar aqui, um palito libera 85 calorias. Então, 40 palitos vão liberar quantas calorias? E você vai achar que esse X é 3.400.
tá? É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Alguma dúvida? Não? Sim, não deu, deu. Eu só vou falar uma última coisa para vocês aqui para a gente encerrar esse pedacinho de hoje, que é o seguinte. Na verdade, é só uma observação, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui no final da aula e pode perguntar dos outros exercícios, só porque eu preciso passar esse pedaço aqui. Quando a gente está dois termos que vocês vão usar muito, que é endotérmico e exotérmico. Provavelmente vocês devem ter visto na química. Se vocês não viram na química, vocês vão ver na química. O que significa isso? Vocês já viram? Então, perfeito. Eu só vou fazer algumas observações, então. Quando a gente está passando do sólido, a gente vai fazer o processo indo, tá? Quando a gente está passando do sólido para o líquido, vocês estão vendo que o Q1 é menor do que o Q3. Ou seja, eu estou recebendo energia para poder ir do sólido para o líquido. Esse processo de receber energia significa que a nossa situação, o nosso sistema, ele é endotérmico. Ou seja, eu preciso receber energia para poder acontecer isso. Assim como ir do líquido para o gasoso, a gente precisa receber energia para poder realizar isso, tá? Então, também é um processo endotérmico. Agora, quando a gente estiver fazendo a volta, por exemplo, indo do vapor para o líquido, fazendo isso aqui, a gente tem que ceder energia. Então, é um processo exotérmico, tá? Estou liberando energia para poder ocorrer isso. Assim como se a gente vai do líquido para o sólido, eu preciso perder energia. O que significa isso? Deixa uma maneira prática na sua mente, que é o quê? Tô testando a minha temperatura, tá? Então, é um processo exotérmico fazer essa volta, tá? E processos assim que vocês precisam lembrar, por exemplo, na química, que vai cobrar muito. Um processo exotérmico comum é a combustão. Ou seja, você queimar o material, você está fornecendo energia, você está liberando energia. E essa energia, por exemplo, aqui nesse nosso exercício do fósforo. A gente está queimando o fósforo, ou seja, o calor do fósforo é um processo exotérmico, né? A combustão do fósforo vai fornecer energia para o nosso gelo mudar de fase. Então, o fósforo está fornecendo energia, processo exotérmico, o gelo está absorvendo energia, processo endotérmico. Então, ali no nosso sistema, a gente tem alguém fornecendo e alguém recebendo. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula, que é uma das leis da física, que a gente vai ter que essa somatória vai ter que ser zero. Então, o calor cedido pelo fósforo mais o calor recebido pelo gelo tem que dar zero, tá? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula e que a gente vai usar bastantão. Aqui eu coloquei dois exemplos, tá? Só deixei escrito o que eu falei na verdade, exemplos do exotérmico e do endotérmico, mas se alguém tiver qualquer dúvida é só mandar. E aqui o gráfico que eu falei da água, tá? Pode ver, lembra que aqui, ó, o L, ele é de 40, ou 80. E aqui é de 540, tá? Aqui é só para ilustrar para vocês a quantidade de energia demandada, tá? Então, a gente tem um gráfico de mudança de temperatura por energia, tá? Então, aqui eu deixei da água em específico. Pode notar que quando ela está mudando de estado, ou seja, daqui para cá, a gente tem gelo mais água. E quando a gente está da água para o vapor, a gente tem mudança de fase, né? Então, a gente se encontra água em dois estados, no vapor e no líquido, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Façam a lista de exercício, porque, como eu falei, essas duas são exatamente o que mais cai na parte de calorimetria, tá? Vocês vão ver isso muito mais do que vocês vão ver, por exemplo, escalas termométricas e tudo mais, tá bom? Se alguém tiver qualquer dúvida, é só mandar. A aula que vem vai ser esses detalhezinhos, como eu falei, de calor recebido mais calor cedido, é zero. A gente vai ver esses detalhezinhos para complementar a resolução dos exercícios de vocês, tá? E aí a gente já inicia a contraparte e finaliza a termologia. Eu vou encerrar a gravação, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Se tiver, ainda estarei aqui. Olha, 5 minutos antes, primeira vez. Deixa eu só encerrar a gravação.